Cruzeiro, porque o Seabra tá ganhando reforços no ataque, mas não é contratação não. Falando em contratação, o Corinthians contratou um astro do futebol internacional, depois te conto. Cruzeiro é reforço do departamento médico, vamos pra Toca da Raposa, onde teve treino aberto hoje de manhã, Giovana Pires. O que você viu aí, Giovana? Boa tarde. Muita informação importante, viu, Maurício? Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Gabriel Veron e Lautaro Dias, já liberados pelo departamento médico, são esses reforços aí no ataque do time do técnico Fernando Seabra. Só que também tem preocupação, viu, por conta do Álvaro Barreal. Ele já está reclamando há algumas semanas de dores no tornozelo. Ficou até de fora aí, saiu de campo no último jogo do Cruzeiro. E aí estava participando normalmente do treinamento aqui na Toca da Raposa quando a dor apertou. Acabou sentindo um incômodo maior, precisou encerrar a atividade mais cedo, ficou de fora então dos minutos finais do treinamento aqui na Toca. O Cruzeiro ainda vai avaliar a situação do jogador e vai contar tudo pra gente. Sobre o Lucas Romero, foi o entrevistado de hoje mais cedo, logo depois da atividade. Ele está vivendo a segunda passagem pelo Cruzeiro, voltou no início dessa temporada, tem contrato com o clube até o fim do ano que vem, mas já disse que tem o sonho sim de ficar ainda mais tempo no Cruzeiro, pode estender esse contrato por mais alguns anos. O Romero também falou sobre uma marca importante que ele está perto de atingir pelo Cruzeiro. Pode ser o jogador gringo com mais partidas pelo clube. São 192 jogos hoje, já ultrapassou o Arrascaeta, que inclusive é amigo dele, teve com ele no início da semana, e ele falou sobre essa marca e sobre um convite especial que ele fez para o Arrascaeta. Bora ouvir. É bom chegar e bater marca aqui no clube onde eu tenho muito carinho e no meu tempo aqui no Cruzeiro eu fui passando vários estrangeiros, né, superando. Um deles foi o Arrascaeta. E falando do Arrasca, eu fiquei com ele aí, nessa folga aí. Consegui ir lá no Rio e saímos para jantar, fiquei um tempo com ele. E foi bom, né? Logicamente, falei para ele se estava com vontade de voltar para aqui, para BH, que a gente está de braços abertos. Ó, e aguenta a mão que o Cruzeiro tá treinando e o Galo também. Daqui a pouco a gente fala do Atlético. Vamos falar. Mas eu acho que a galera na Toca da Raposa tá ficando satisfeita, pelo menos com o Brasileirão, né, Hugão? O quinto lugar é uma posição, digamos assim, em vista do que a gente tinha de expectativa no início do ano, algo que realmente nos surpreende. Mas semelhante ao Fael, eu queria fazer uma observação também. A gente primeiro roda as imagens, daqui a pouco eu falo. Nem a imagem, estamos ao vivo lá na Toca da Raposa, Hugão, com o grande Vitor Moreira, né? Que inveja branca. Exatamente. Coloca o Vitinho na tela aí pra gente já conversar com ele. Olha lá. Tá, o Vitinho, será que ele passou protetor? Porque tá difícil esse mormaço aí, esse céu acinzentado. Vitor, conta pra gente o que tá rolando aí na Toca, treinamento, o pessoal já se preparando nessa data FIFA aí, pensando no próximo confronto já do Cruzeiro. É isso, Lauro. Boa tarde a você. Boa tarde aqui acompanha o Aerosporte, bancada democrática. Tá um calorão brabo aqui na Toca da Raposa. Mas a gente estava há pouco no ar-condicionado ali na coletiva, então tá tranquilo por enquanto aqui do lado de fora da sala de imprensa. O Cruzeiro fazendo sua segunda atividade depois da reapresentação da data FIFA. Os jogadores folgaram, então hoje o segundo treino aí com o Gabriel Veron, né, que estava fora há quase um mês. Também o Lautaro Dias, como treinaram ontem, hoje também estão em campo com o restante do grupo. Foram duas atividades que nós, da imprensa, podemos acompanhar. Depois o Cruzeiro fechou o resto da atividade para nós aqui na Toca da Raposa. Esse é o primeiro treino. O que o Seabra imaginou? Um X1, mais um contra um ali para treinar o pensamento rápido do jogador, agilidade, enfim. E quem se destacou, que eu consegui observar, foi o Jonathan Jesus. Acertou os botes ali na hora do X1, então destaque para ele. O outro destaque também para o Wesley Gasolina. Ele fez 2 gols, rapaz, no Cássio, de cobertura. Imagina, o Cássio tem 1,96 m, então o Wesley Gasolina precisou fazer mágica ali para fazer o gol de cobertura no Cássio. E depois uma atividade de campo reduzido, mas aí com mais jogadores. Eram 6 para cada lado, colete, o time sem colete, né? Camisa do Cruzeiro, o outro com colete rosa. Esses dois times se enfrentando em campo reduzido, 6 para cada lado, também para facilitar ali a tabela e a jogada ensaiada. E depois a coletiva do volante argentino Lucas Romero, que hoje é o capitão do Cruzeiro. Então ele falando, né, sobre esse novo momento do Clube Celeste, desde que ele chegou, como que está aqui em Belo Horizonte, o que dá para fazer agora, depois que o ano já se desenhou, né, metade do ano já se desenhou. Então o Romero fala sobre isso, quer títulos e também está bem satisfeito com essa faixa de capitão no Cruzeiro, Laura. Valeu, Vitão. Ó, fica por aí, viu? Daqui a pouquinho você volta no segundo bloco com mais informações e trazendo tudo que está rolando na Toca da Raposa, beleza?
Pode deixar, obrigado, Lauro. Tem informação de DM, hein? Fica aí. É isso, valeu demais. Hugo Eduardo, o que dizer sobre o que foi dito pelo Vitor Moreira? A minha grande preocupação tem sido o setor defensivo do Cruzeiro, que por mais que os números sejam razoáveis, eu acho que a gente sofre muito em algumas partidas por, às vezes, não ter o controle do jogo. Então, esse treino de X1 e esse treino de campo reduzido ajuda demais com que o Cruzeiro possa se organizar nesse setor aí. Eu tenho percebido o Lucas Romero um pouco sobrecarregado, o Wallace falta pegar um pouco de ritmo também, teve a lesão do Japa, agora provavelmente deve ser alguma informação em relação a isso que o Vitor traz pra gente daqui a pouco também, com os jogadores também retornando, como ele falou do Gabriel Verón estar treinando agora. O que eu queria falar a respeito de semelhante ao Fael é que muita gente critica o Cruzeiro falando assim, poxa, o Cruzeiro contra os times das grandes camisas, o Cruzeiro passa por algumas dificuldades. Vale lembrar que a gente ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo também nessa competição. E em 2014, quando o Cruzeiro alcança o tetracampeonato brasileiro, ele não tinha tantos resultados negativos fora de casa. Ele tinha muitos empates, inclusive, com times com essa camisa. Mas vale dizer que os mesmos 3 pontos que se ganha do Cuiabá e do Atlético Goianiense também são 3 pontos que são válidos quando você ganha do Fluminense e de outras equipes. Então nós temos que levar em condição essa regularidade, sim, que nos permite estar no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Temos que melhorar fora de casa? Temos, Lauro. Acredito que vamos melhorar? Vamos. Mas temos que ajustar principalmente esse setor defensivo na parte do meio-campo para não sobrecarregar a nossa defesa e nem o Lucas Romero. E daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre a situação médica, as situações do departamento médico do Atlético. Faremos o mesmo com o Cruzeiro, agora com o Vitor, que está lá na Toca da Raposa. Vitinho, promessa é dívida. Explica pra gente então como é que está a situação do departamento médico celeste. E a gente paga, né, Laura? Não pode ficar devendo, não. Vamos lá. O Matheus Vital, ele não treinou com o grupo hoje porque está com uma dor nas costas. Apresentou esse quadro hoje quando chegou aqui no clube, então não veio para a atividade. E também tem uma atualização sobre o Barreal. Ele saiu do jogo contra o Atlético Goianiense reclamando com a gente que estava ali na zona mista de dores no tornozelo. E aí ele está passando por atividades parciais com o grupo, não treina. Ontem, sim, fez uma atividade mais geral com todo mundo, mas hoje uma atividade parcial, saiu mais cedo do treino, vai ser reavaliado pelo Departamento de Saúde do Cruzeiro mais uma vez para ver aí como que está a situação do atacante argentino. Então essas duas informações sobre o Departamento Médico. Tem gente renovando o contrato. Uma semana muito importante que o Kaique Kenji está vivendo, né, aos 18 anos, subiu para o profissional e agora estendeu o vínculo até dezembro de 2028. Então imagina que semana ele vive, né? Subir para o profissional e aí renovar o contrato com a equipe celeste. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é filho do Kleber. Jogou na seleção brasileira, lateral, jogou no Corinthians, no Santos, no Inter. Então, vivendo este momento com o Cruzeiro, treinou normalmente, assim como o Joseph, Dorival e também o Teves, garotos da base, nessa atividade de hoje cedo aqui na Toca da Raposa. Laura. Valeu, Vitão. Bom descanso para você e para o Reinaldo aí, nosso Cinegra. Bom fim de semana para vocês. Obrigado. Tamo junto. Hugão, feliz pelo menos com essa renovação aí? Você que pede tanto a valorização da base? E é um jogador que tem um futuro muito promissor. O pai dele era muito bom de bola, muito bom lateral. Eu lembro do Kleber jogando, era um ótimo lateral. Ô Lauro, essa condição, por exemplo, do departamento médico do Cruzeiro, teve uma vez que eu fui questionado, naquela época o Cruzeiro estava passando por aquela crise financeira terrível, sobre os salários do Dr. Sérgio Campolini e sua equipe. Eu falei assim, cara, há muito tempo a gente não vê um departamento médico que ele consegue entregar para o treinador parte do elenco, por exemplo, ou parte considerável do elenco, por exemplo, que esteja lesionado, voltando e se recuperando muito bem e demorando a voltar para o departamento médico. A gente tem no departamento médico do Cruzeiro, por exemplo, os atletas hoje, por exemplo, que teve lesões um pouco mais sérias. E aqueles que têm lesões, por exemplo, de recuperação muscular, eles conseguem voltar e se mantêm no time profissional do Cruzeiro. Antigamente, vocês lembram do Martinúcio, que ia para o departamento médico e custava voltar? O Alisson, que hoje está no São Paulo... A torcida chamava ele de Martin inútil. Mas engraçado que a culpa não era dele, velho. A culpa não era... Eu percebia que não era dele. O Alisson hoje, por exemplo, jogador de regularidade no São Paulo. No Cruzeiro não mantinha essa regularidade. Hoje o departamento médico do Cruzeiro consegue trabalhar dessa forma. Exemplo disso, que a gente tem os jogadores sempre à disposição para o Seabra e o Seabra consegue trabalhar o máximo de tempo possível sempre com o elenco disponível para ele. Valeu, Gão. E ó, não tem brasileira logo mais entrando em campo.
a gente mostra um pouquinho dos bastidores desse treino que finalizou a preparação da seleção brasileira. Coloca aí na tela, por favor. Olha só, imprensa do mundo inteiro, como diz o Fael, muita gente acompanhando o Brasil. E no esboço, Fael, para essa seleção, Arana como titular. Laura, eu torço até para que o Arana seja titular hoje, para que o Dorival teste a outra opção no jogo seguinte. Para que a gente não tenha o Arana em campo perto do jogo 48 horas antes do Galo enfrentar o São Paulo, né? E o William também tá aí, mas ganha um tempo a mais. Eu também enfrento o São Paulo, mas eu enfrento no dia 15, né? Que é no domingo da semana que vem ainda. Então o William podendo jogar, até acredito que ele deve entrar um pouco em alguma das duas partidas. Não acho que o Dorival vai fazer ele passar em branco nessa convocação, não, porque ele tem que testar realmente, porque a lateral direito da seleção brasileira tá Até difícil. porque o Danilo pode abandonar o barco a qualquer momento, falar aposentei, não chegar na Copa ali, e é uma posição que eu acho que hoje é a que mais gera dor de cabeça pro Brasil. Cara, eu tô percebendo, não sei se vocês concordam, uma certa ruptura do povo com a seleção brasileira. Em qual sentido? Antigamente eu via o torcedor brasileiro mais interessado em assistir as partidas. Vai chegar hoje, sexta-feira à noite, eu sei que muita gente não vai estar vendo esse jogo. Na Copa do Mundo de 2022, eu vi o povo brasileiro conectado com a seleção como não via há muito tempo. Essa é a impressão que eu tive. Mas é normal que depois de uma eliminação em Copa do Mundo precoce, apesar de ter sido ali nas quartas, você tenha um esfriamento por um tempo ali, até você se aproximar novamente de uma competição, pelo menos uma final de Copa América, algo assim. Vai assistir? Vou assistir, mas eu acho que também é muito uma condição também de épocas. Eu acho que hoje, por exemplo, o pessoal era muito focado em algumas coisas, hoje existem várias possibilidades. Não é todo mundo que se conecta tanto assim, não. Copa do Mundo é porque é mais uma condição mais mesmo do brasileiro ter essa tradição de 4 em 4 anos parar e assistir. Mas acho que precisa realmente de algo, de mais energia na seleção brasileira para conectar de novo o brasileiro como era conectado, até mesmo quando não era uma época de tanto êxtase com a seleção brasileira. Digo, Copa América, confederações, amistosos. Só assim. um cara consegue isso. Hulk. Ai, meu Deus. Falar, tá com 38 Ele ia colocar anos. o clube no meio da Tá conversa, com né? 38 anos que o Hulk tem? 38, Fael? 38. Você Fael convocaria sabe o tudo Hulk sobre para a o Hulk. seleção brasileira, Fael? Hulk fez dia 25 de julho. Você convocaria o Hulk para a seleção brasileira? A Copa do Mundo tá na frente, não chega na Copa. Amigo, eu Ó, traz pra mim aqui para desejar um como. ótimo fim de semana a todo Entendeu? mundo que tá assistindo aí. Um beijo no coração de todos. Até semana que Um vem. abraço. Tamo junto.